O trabalhador brasileiro deve estar atento para todas as... Temos que entender que a análise do discurso não é somente uma ferramenta para... De fato, todas as mulheres do mundo devem se unir. Jacobson, por exemplo, integrante fundamental do formalismo, é responsável por uma das teorias mais difundidas no Ocidente. A ideia de que a função poética da linguagem consiste na ambiguidade da mensagem mediante o adensamento do significante, princípio desenvolvido a partir de pressupostos de Shklovsky também. E esse cara aí, o famoso Shklovsky, de fato, é o desencadeador da abordagem linguística da literatura, pois seu ensaio foi o primeiro a sistematizar a ideia de língua poética como um desvio da língua cotidiana. Saindo do formalismo russo, temos pela frente Zélin Harris, que nasceu em 23 de outubro de 1909 e morreu em 22 de maio de 1992. Bem aí, foi um linguista americano bastante conhecido por seus trabalhos distribucionalistas, né? Então, emigrou com sua família para os Estados Unidos em 1913. Diplomou-se no Departamento de Estudos Orientais da Universidade da Pensilvânia em 1930, obtendo seu mestrado em 1932 e o doutorado em 1934. Presta atenção no Harris, cara, presta atenção. Ele começou a ensinar nessa mesma universidade em 1931 e nela fundou o primeiro departamento de linguística dos Estados Unidos em 1946. Seu mais conhecido aluno nessa universidade, eu chego a me arrepio quando eu digo isso, foi Noam Chomsky, que posteriormente fundou a teoria da gramática gerativa, e a gente percebe que foi muito importante, né? Então as suas contribuições para o estudo estrutural da linguística e da língua foi de grande relevância. E nessa escala estelar dos ícones desse novo terreno, temos o Michel Alexander Kirkwood, né? Parece até nome de cineasta de cinema Jornada nas Estrelas, Kirkwood, né? O nosso Mark Halliday, o mais conhecido como Halliday, linguista inglês, conhecido por haver desenvolvido uma teoria gramatical conhecida como gramática sistêmica funcional, ou como vocês, grandes viciados aí em biblioteca, linguística sistêmica funcional, o SFL. Ele destaca em suas obras um novo modelo para o estudo da linguagem, integrando o componente sociocultural como chave em sua compreensão, é claro. O que procuramos explanar de maneira simples, pessoal, a vida desses grandes nomes, é que até Bourrial, indo um pouco mais além dos formalistas russos, a análise era de conteúdo. Os formalistas russos fazem uma ruptura desses parâmetros porque na análise de conteúdo o analista busca extrair sentido do texto respondendo à questão: o que esse texto quer dizer? Visivelmente diferente da análise de discurso que, ao invés de perguntar, por exemplo, o que esse texto quer dizer, ela procura perguntar como esse texto significa. Tem uma grande diferença, né? Então fica claro o entendimento de que para a análise de discurso a linguagem não é transparente. E como Orlandi vai dizer, ela não procura atravessar o texto para encontrar o sentido do outro lado. Em outras palavras, Orlandi quer dizer que os sentidos não estão simples e puramente vinculados ao texto, mas sua exterioridade no mundo, é claro, né? Considerando principalmente as condições de produção de sentidos. E aí você vai ver lá, né, que as condições de produção de sentidos, lá na frente, vai dar uma noção do que é o sujeito e a situação onde se encontra e todo o contexto. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre as condições de produção de sentido, procurem o vídeo Condições de Produção de Sentido, que vocês vão ter uma explanação melhor. Esse argumento é bem ratificado por Orlandi, lá, gente, na página 18, na linha 1 a 5, há aí um deslocamento já prenunciado pelos formalistas russos, onde a questão a ser respondida não é o que, mas como, né? Então a questão não é o que, é como. Para responder,
ela não trabalha com os textos apenas como uma ilustração, né? Ou como documento de algo que já está sabido em outro lugar e que o texto exemplifica, é claro. Segundo Hollandi, a análise de discurso produz um conhecimento a partir do próprio texto e ela vê o texto como materialidade simbólica e significativa, como tendo uma espessura semântica, daí a contribuição de Michel Bourriat e até uma ingenuidade, né, de procurar o que no texto, mas sim o como do texto. Contribuição dos formalistas russos, né? E por falar em contribuição, Zélin Sebatai, Harris, com seu método distribucional, ele consegue livrar a análise do texto de um viés conteudista, gente. Mas para fazê-lo, ele reduz o texto a uma frase longa e perde a especificidade do texto, né? Por quê? Por quê? Porque a análise de Harris segue tendência isomórfica. Em outras palavras, segundo Orlandi, estende o mesmo método de análise de unidades menores, morfemas e frases, para unidades maiores, ou seja, o texto, e procede a uma análise linguística do texto, como faz na instância da frase, chegando assim, como já foi mencionado, à perda da especificidade do texto, né, gente? Então, considerando o texto como unidade fundamental na análise da linguagem, temos no estruturalismo europeu o inglês Mac Halliday. Então, na verdade, gente, para finalizar, o Mac Halliday, ele considera o texto como uma passagem de qualquer comprimento que forma um todo unificado, né? Como o Hollandi vai dizer lá, pensando a linguagem em uso. Segundo sua proposta, que trata o texto como unidade semântica, o texto não é constituído de sentenças, ele é realizado por sentenças, o que, de certo modo, inverte a perspectiva da linguística. Suas contribuições são valiosas, gente, mas a diferença da análise de discurso, ele não trabalha com a forma material ou com a ideologia como constitutiva e estaciona somente na descrição.